Olá, o ponto de vista de hoje vai falar um pouco sobre a crise hídrica, tentar entender o que levou o estado de São Paulo a ter essa seca nos reservatórios. E eu recebo aqui o professor da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, Antônio Carlos Ufo. Bem-vindo, Antônio. Obrigado. Antônio, a primeira pergunta eu acho que seria mais viável a gente explicar o que é o Cantareira, como é que ele foi formado e também depois a bacia do PCJ, como é que ela foi formada, do que ela é composta. Ok. Bom, o sistema Cantareira, ele é um conjunto de reservatórios que foram construídos no final da década de 60 e a sua conclusão total terminou em 82. Então foram construídos 5 reservatórios de rios que nascem na Serra da Mantiqueira e descem para o interior do estado. Então esses rios são formadores do rio Piracicaba. Então nós temos o rio Camanducaia, que é afluente do rio Jaguari. O Jaguari e o Atibaia é outro rio, esses dois, quando eles se juntam, formam o rio Piracicaba aqui em Americana. Então, essa obra ela foi concebida então, no final da década de 60, porque a região metropolitana de São Paulo ela crescia numa taxa de crescimento muito grande e não existia água para todo mundo. Na década de 60, no início da década de 70, apenas 50% da população da região metropolitana de São Paulo tinha acesso à água e a sistema de esgoto. A maioria, os outros 50%, dependiam então de cisternas e também de fossas. Então você tinha um vizinho que tinha um poço e do lado do poço, do vizinho, você tinha uma fossa. Então existia muita contaminação da água, né, que era usada para abastecimento por causa desse esgoto. Então foi feito um trabalho muito grande com o governo do estado de São Paulo, convencendo o governador de que deveria ser investido muito em saneamento para reduzir as taxas de mortalidade infantil, que na época eram muito grandes. A média estava em torno de 120 a 130 mortes a cada 1.000 habitantes, ou a cada 1.000 crianças. Só que na periferia essa média chegava a 500, então era uma taxa muito grande por causa da contaminação de esgoto para a água de abastecimento que não era tratada, né? Então foi feito um estudo para a construção desses reservatórios, havia 2 estudos na verdade, um é do sistema Cantareira, o outro é do São Lourenço, que na época era chamado sistema Juquiá. O Juquiá previa a transposição de água do Ribeira de Iguape, né, para São Paulo, que em torno de 69 a 80 metros cúbicos por segundo. Então era um grande sistema que envolvia a construção de 7 reservatórios, e que ele foi postergado a sua construção porque o Cantareira se mostrou mais econômico e ia trazer 33 metros cúbicos por segundo. Então, como ele era mais barato, em torno de 1/4 do valor do outro sistema, foi dado início à construção do sistema Cantareira. Então, o sistema Cantareira foram construídos 5 reservatórios, divididos em 2 fases. A primeira fase foi a construção do reservatório de Paiva Castro, que na época era reservatório do Juqueri, né, do rio Juqueri, mas virou Paiva Castro, um reservatório de Atibainha, que barrava o rio Atibainha, que é um dos formadores do Atibaia. O Atibainha com Cachoeira, eles formam o Atibaia. E o reservatório de Cachoeira. Esses 3 reservatórios, eles dariam possibilitariam a transposição de 11 metros cúbicos por segundo. Então foi iniciada a construção em 67 e foi concluída em 74, essa primeira fase. E era só para a região metropolitana de São Paulo, a previsão de abastecimento? O Cantareira ele foi construído para abastecimento de São Paulo, porque a bacia do PCJ, na época, ainda era pequena, ela estava com taxas de crescimento muito grande, mas a população era bem menor e a vazão dos rios era suficiente para a bacia na época. Então ele não foi pensado para abastecimento, foi interceptado. Então essas águas que vêm do rio Atibainha, do Cachoeira e também do Jaguari, e mais do Camanducaia, elas fornecem água para a bacia PCJ. A Campinas, por exemplo, ela recebe água do Atibaia. O Jaguari já passa mais distante. E hoje existe, né, um projeto para trazer água do Jaguari para a região, aqui por Sousas, né, para entrar no sistema daqui da região metropolitana de Campinas. Mas o Jaguari não abastece Campinas, ela passa no município de Pedreira e município de Jaguariúna, né, que são os 2 mais próximos da gente aqui. Bom, em 74 ficou pronta essa primeira fase, por isso que a outorga do sistema Cantareira ela foi renovada em 2004, porque ela completou 30 anos, porque a outorga foi dada por 30 anos. Em 2004 havia interesse da Sabesp em fazer a renovação dessa outorga por mais 30 anos, aí o consórcio foi contra, o comitê também votou contrário e foi dada a outorga por mais 10 anos, que findou nesse ano em agosto. Como por causa dessa crise ela não foi renovada, ela foi postergada a sua renovação para outubro do ano que vem, de 2015. E ela foi postergada justamente por toda essa crise e a gente não sabe quanto que esse sistema produz, né, ou vai produzir daqui para frente.
Bom, o que eu queria esclarecer ou explicar o porquê que nós estamos nessa situação é que quando o sistema foi projetado na década de 60, os dados que nós tínhamos disponíveis para fazer essa avaliação, eles vinham de 42 até 69. E de 36 até 69, nós registramos na história o maior período mais seco de toda a série registrada. Porque a precipitação ela é um evento natural. Então ela pode ocorrer num ano muito acima da média ou muito abaixo da média. A média ela é só um valor de referência. Então, nesse período que foi dimensionado o sistema Cantareira, a média era mais baixa do que nós temos hoje. Então, como ele foi dimensionado para o período mais seco, ela foi dimensionada para aquela situação de seca. Então, quando ele foi construído, terminou a primeira fase em 74, a segunda fase do sistema, que era a construção do reservatório de Jaguari com Jacareí, eles correspondem a 82% do sistema. Então, é o coração do sistema. Ele iniciou em 77, ele concluiu em 82. No verão de 82 para 83, ocorreu aquele fenômeno El Niño no sul do país, que encheu Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, esse reservatório, que corresponde a 82% do volume do Cantareira, ele encheu em menos de um ano. Então, isso não ocorre, né? Porque para encher esse reservatório, ele levaria de 3 a 8 anos para encher. Porque como ele encheu muito rápido naquela época e ficou disponível para a população. E o efeito dele, como ele estava vazio, ele terminou em 82 e teve esse fenômeno de 82 para 83 no verão, ele segurou todo esse volume no enchimento do reservatório. Então poupou a nossa bacia de uma grande enchente, porque ela destruiu Santa Catarina praticamente esse período, né? Choveu muito aqui, então foram atenuadas as enchentes justamente pela existência desse reservatório e ele estava completamente vazio, que ele tinha acabado de ser construído. Então nós tivemos essa sorte, foi dupla, né? Porque sorte de atenuar a enchente e de ele encher em um ano, ou menos de um ano, e a partir dali o sistema começou a operar em sua plenitude. E essa estiagem que a gente tem, ela poderia ter sido prevista? Dava para prever que ele ia baixar tanto diante das taxas dele encher e reduzir? A gente não consegue prever quando elas vão ocorrer, mas a gente sabe que elas vão ocorrer, porque secas e enchentes sempre ocorreram e sempre ocorrerão na história da humanidade. Então, o que nós aprendemos ao longo dos séculos? É que reservatório, ele atenua as enchentes, reserva essa vazão que foi armazenada no período cheio para ser usada no período de seca. Então, ele tem a capacidade de diminuir as enchentes e atenuar os efeitos das secas. Então, nós temos que investir em reservatórios. Agora, prever quando vai acontecer, não, mas a gente sabe que um dia vai acontecer. E existe uma possibilidade real de secar mesmo tudo, de não ter água na torneira em casa? A cada dia está mais factível essa possibilidade, porque nós já estamos no segunda cota do volume morto, nós teríamos mais uma última cota, que seria a terceira cota, mas cada vez está mais difícil de tirar a água, que ela vai ficando mais profundo, mais distante da captação, e aí você tem que fazer obras dentro, né, no leito do reservatório, para possibilitar essa retirada. Para a retirada dessa segunda cota, eles estão construindo um dique dentro do reservatório, o que era antes, que vai ficar debaixo d'água quando eu recuperar. Então, nós estamos fazendo um barramento dentro de um barramento, para trazer água de uma parte mais baixa para a parte mais alta e continuar o bombeamento, então, para fazer essa captação. Então, cada vez é mais difícil retirar essa água. Acho que o senhor já falou, mas se pudesse a gente aprofundar um pouco mais, Campinas e região, eles dependem de que rios tanto? Campinas depende de 90%, 95% do rio Atibaia, ou seja, vem do Cantareira. Então, das descargas provenientes do Cantareira e de outros afluentes que vão chegando ao rio ajusante, né, ou a parte de baixo do reservatório. Então, nós pegamos uma água que não é de boa qualidade, né, porque essa água já foi usada por outras cidades, como Atibaia, Itatiba, Jarinu, todas as cidades que vêm ao longo dos rios. Já é uma água com esgoto? Já é água com esgoto. Diferentemente do Alto Tietê. O Alto Tietê pega água de excelente qualidade do Atibaia. E mesmo que ele seja bombeado por 200 metros, quando ele chega no Paivacaço, ele é bombeado para atravessar, né, para pular a Serra do Cantareira, por isso que ele tem esse nome, porque ele tem que vencer a Serra do Cantareira para chegar em São Paulo. Ele é barato porque o tratamento dessa água é mínimo, porque a água varia entre classe 1 e 2, quer dizer, seria intermediária. Ela não é classe 1, mas também ela é melhor que a classe 2. Então você tem um custo de tratamento muito baixo. Ela vem por gravidade do Jaguari, do Jacareí, para o Cachoeira, para o Atibainha e para o Paivacaço. No Paivacaço ela é bombeada a 200 metros para fazer a reversão de bacias. E aí aqui em Campinas a gente tem água daí? A gente depende do Atibaia, que vem do Cantareira, e também usamos água do rio Capivari.
né, um pouco, uns 5% mais ou menos. Que daí seriam da bacia do PCJ. Não, o Capivari, ele não é afluente do Piracicaba, mas ele faz parte do Comitê PCJ, que é o Capivari e o Jundiaí. Tanto o Jundiaí quanto o Capivari são afluentes do Tietê. Mas como ele já estava organizado, né, em comitês de bacia, em consórcios, quando foi aprovada a política estadual de recursos hídricos em 91, em 82, então ficou mais fácil de você criar um consórcio um comitê de bacias, porque já existia um embrião de um consórcio intermunicipal de bacias que colocava também os municípios da bacia do Jundiaí e do Capivari, que todas essas 3 bacias tinham muito problema com poluição. E esses municípios se consorciaram para lutar contra a poluição e para tomar medidas conjuntas para tentar melhorar a qualidade das águas dos rios dessas 3 bacias. Então, ela foi um embrião do Comitê de Bacias. É um consórcio que administra reservatórios diferentes, rios diferentes, não, de abastecimento diferente. O consórcio ele foi formado para atender uma reivindicação da população que na época não gostava, não estava satisfeita de ver os rios poluídos do jeito que estavam. Então, por pressão popular, os municípios eles se reuniram em consórcio para lutar em conjunto, para ganhar força política, para tentar reverter a situação da poluição que se encontrava nos rios. Então, quando foi mudada a política, ou foi criada a Política Estadual de Recursos Hídricos em 91, então ficou mais fácil, por essa já articulação política que já existia na bacia, foi o primeiro comitê formado no estado de São Paulo depois da aprovação da política estadual. Isso foi em 91. Em 97 foi aprovada a Política Nacional de Recursos Hídricos, também com modelo de gestão por unidades de gestão, que seriam as bacias hidrográficas, que seria a menor unidade de gestão. Então, o estado de São Paulo já tinha todas as suas bacias formadas, seus comitês formados, justamente porque a nossa política era mais antiga. E saiu, né, como nós teríamos um incentivo financeiro que era o FEHIDRO, ele incentivou a criação dos outros comitês da bacia, porque esses comitês teriam acesso a esse financiamento. Num primeiro momento, a organização por comitê, ela foi buscada justamente por ter um acesso a um recurso a mais. Então, não existia esse interesse de comitê de bacia. Então, era necessário para você ter acesso ao recurso do FEHIDRO. E depois, com o tempo, todos esses comitês observaram que facilitava o gerenciamento de recursos hídricos pelo comitê. Então, eles foram ganhando outras atribuições. Eles sabiam que existia um ponto positivo nessa organização de comitê de bacias para o gerenciamento e para solucionar vários problemas que tinham os municípios, que sozinhos era mais difícil, com relação à água. Então, dentro do comitê, hoje você tem que fazer um planejamento, né, de longo prazo, você tem que identificar quais são as carências da bacia, quais são as potencialidades, quais são os gargalos no desenvolvimento que passa pelo gerenciamento de recursos hídricos, porque se você não tem água, a bacia não cresce. Se não tem água, você tem problemas sanitários, tem problema de saúde. E se você resolve, equaciona o problema de água, você consegue equacionar o problema sanitário, então você melhora a qualidade de vida da população, melhora a saúde, você cria empregos, porque as empresas vêm em busca de água, porque é um elemento essencial a todas as atividades humanas. Então, se você tem água disponível, você tem um potencial de desenvolvimento. Se você compara, por que o Sudeste é desenvolvido, o Nordeste é subdesenvolvido, ou não é desenvolvido, é porque no Nordeste existe aquela carência de água. Não existe água, não existe desenvolvimento. Na África, mesmo a subsaariana, você tem um problema muito grande de variação da economia ou do PIB, porque depende das chuvas. Eles não têm reservatório para regularizar, para tornar os rios perenes, né? Então, na baixa das chuvas, você tem uma queda do PIB. Então, quando chove demais também, quando é excesso, também cai o PIB, porque tem enchentes, eles acabam perdendo. Então, a economia é altamente vinculada ao clima. Então, se vem secas, você tem perda na produção de alimentos, aí você tem interrupção de atividade industrial, toda uma cadeia, né, da atividade humana, de atividade produtiva, ela sofre com a água. Então, nós temos que ter um seguro muito grande contra esses eventos naturais catastróficos, que são cheias, e as secas. Então, nós temos que estar preparados. A engenharia fornece isso. Só que a resposta da engenharia, ela não é de imediato, ela tem um tempo. Você tem que fazer projetos, tem que fazer estudos, depois você tem que licitar a obra, a construção e depois o enchimento de reservatório. Então, todo este ritual, ele leva de 5 a 10 anos. É um tempo mínimo aí para se conseguir tomar alguma providência ou pensar em alguma providência. Exatamente. Por isso, todo o planejamento ele é feito de longo prazo. Então, você tem soluções. O que eu faço em 5 anos, em 10 e em 20? Então, você tem que planejar o futuro. Por isso que a gente fala que houve falta de planejamento, porque estourou o problema da falta d'água e não temos alternativas de curto prazo.
né? Então, o que nós temos que fazer nessa situação é economizar água, porque não existe, nós não temos seguro contra esses eventos extremos, porque deixamos de investir. O Cantareira ele foi terminado, concluído em 82, existia no planejamento que em 87 deveria ser iniciada a construção do sistema Juquiá, que é o São Lourenço hoje, que mudou o nome, que no projeto original era para trazer 69 metros cúbicos por segundo. Em 96, saiu um decreto presidencial no dia 27 de junho de 96, falando que o máximo que se poderia fazer de transposição do São Lourenço era de 4,7 metros cúbicos por segundo, para atender, né, a próprio ecossistema da bacia, para não afetar o ecossistema da bacia. Mas nós temos, né, nessa bacia, que seria o afluente lá do rio, não é o Paraíba do Sul, é de baixo, que vai para no Ribeira de Guape, é um dos afluentes, né, do Ribeira de Guape, existe uma companhia brasileira de alumínio. Então, essa água, existe uma série de reservatórios para geração de eletricidade. Então, essa água já está sendo usada para um uso que é a geração de eletricidade para uma indústria que construiu esses reservatórios. Mas, no caso de abastecimento, a população deveria ter prioridade nisso, né? Mas a transposição ela foi limitada a 4,7, de um potencial de quase 70 metros cúbicos por segundo. Então, hoje eu fico com várias soluções, né, mas soluções que não são nenhuma solução de curtíssimo prazo. Hoje nós estamos completamente à mercê do clima. Então, você me perguntou, nós temos risco de desabastecimento? Temos, porque nós dependemos do clima. Se caso chova muito pouco, nós vamos entrar o ano que vem num estado de desabastecimento. Se por acaso chover o suficiente para haver alguma recuperação do sistema, nós podemos passar o ano que vem com aperto. Agora, se acontecer o que aconteceu em 82 para 83, o fenômeno El Niño, que veio uma chuva o dobro do normal, nós conseguimos encher novamente o reservatório em um ano. Agora, é provável que ocorra isso? É pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável. Como pode acontecer o contrário também? Como pode. É mais provável que ocorra precipitações abaixo da média do que acima. Por quê? Porque esses últimos meses as precipitações vêm ocorrendo abaixo da média. Então, é mais provável que continue, que a gente chama um fenômeno de persistência, que esse fenômeno persista do que ele se inverta. Professor, a gente continua já falando desse assunto. O ponto de vista de hoje está falando sobre a crise hídrica e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a crise hídrica com o professor Antônio Carlos Rufo, da Unicamp. Professor, o senhor vinha falando sobre consequências, principalmente algumas consequências ambientais, desde a transposição de um sistema para o outro de água, mas com essa seca, quais as consequências ambientais? Afeta o ciclo da chuva, por exemplo, por causa de um volume tão grande de um reservatório, da evaporação de água, ou no entorno dele animais podem sofrer com isso, a própria vegetação? Acho que todos sofrem, né? Mas esse é mais um efeito de macroclima local do que microclima local. Como eu falei no primeiro bloco, é que os dados que nós tínhamos disponíveis na década de 60 para fazer o projeto do sistema Cantareira correspondia ao período mais seco. Depois da década de 70 começou a chover mais e as vazões dos rios do sudeste e do centro-oeste elas aumentaram de 20% a 30%. Então isso favoreceu a economia dessas regiões, porque todas as usinas hidrelétricas já tinham sido construídas ou que foram construídas, elas foram construídas num cenário de seco e começaram a operar num cenário de mais abundância, de 20% a 30%. Então eles ganharam um percentual de geração da eletricidade, porque a potência é diretamente proporcional à vazão. Se aumenta a vazão, aumenta a produção de energia. Isso durante 40 anos.
Eu acredito, né, na hidrologia a gente fala que existe um efeito chamado José, que ele tem justamente esse nome porque ele faz alusão àquele personagem bíblico que interpretou os sonhos do faraó sobre as 7 vacas gordas sucedidas por 7 vacas magras. Então esse tem a conotação de 7 vacas gordas é quando nós estamos no período de fartura, e as 7 vacas magras quando a gente entra no período de escassez ou de falta de dinheiro. Então isso a gente chama em hidrologia de efeito José, porque a gente vê, ou pelo menos nas séries do Cantareira, que ele ocorreu. Então, o período de 35 anos mais secos corresponde então ao período de vacas magras. A partir da década de 70 começou a chover mais e todos os sistemas, né, as vazões aumentaram de 20% a 30% nos rios. E agora nós deveríamos estar entrando também num próximo período seco de 20, 30, 40, 50 anos, porque ele ele é cíclico de longo período, mas ele não é exato, não é exatamente 35 anos. Nós observamos 35 anos, mas esse período seco pode ter 20 anos até 50 anos. Isso é explicado pelos ciclos solares, né? Pelo ciclo de Gleisberg, que tem um período de 70 a 100 anos, então dá 35 e 50 anos, em que aumenta a atividade solar ou diminui. Quando ela aumenta, chove mais, quando ela diminui, chove menos. Então nós devemos também observar uma queda da temperatura média mundial daqui para frente, pelo menos nos próximos anos, nas próximas décadas, 2, 3 décadas para frente, e depois novamente começa a elevação da temperatura e vai começar a chover novamente. Mas nessas próximas décadas, eu acredito que haverá uma redução das precipitações e, portanto, nós vamos ter mais recorrência de falta d'água do que do excesso, como nós tivemos esses últimos 40 anos, em que todo ano praticamente nós tínhamos notícias de enchente. Então, agora, daqui para frente, eu acredito que nas notícias agora vão ser de falta de água, e nós não estamos preparados para isso, porque, como eu falei, como o clima foi mais generoso com a gente durante 40 anos, nós relaxamos no planejamento ou na implementação. E no hábito de consumo também, né? E o hábito de consumo também. Nós vivíamos num período de seca. Eu lembro quando eu era garoto, eu era criança, meus pais me levavam para a procissão pedindo chuva, porque o que se fazia na época não tinha. As vazões eram mais baixas e o país era mais agrícola e as pessoas dependiam da chuva. A agricultura dependia da chuva, não existia irrigação, muito pouco. Então nós dependíamos da chuva. Então a população das cidades do interior de São Paulo saiu em procissão, faziam novela pedindo chuva. E o que nós observamos hoje é isso, né? Todo mundo voltando a rezar pedindo chuva, pedindo a intervenção divina para diminuir essa crise. Mas como nós não fizemos o nosso dever de casa, não investimos em obras, porque um outro fato também é que o consumo na época, na década de 70, o consumo médio per capita era de 450 litros por habitante dia, pelo menos essa taxa que a gente fazia de dimensionamento de rede de distribuição. E hoje o consumo está entre 200 e 250, caiu pela metade. Então hoje nós usamos equipamentos mais eficientes, a indústria tornou-se mais eficiente consumindo menos, porque o recurso começou a ficar mais caro. Então nesse cenário nós tínhamos o quê? O aumento da precipitação, foram criados sistemas para uma situação de seca, ele foi operado na alta, a demanda de água por habitante caiu pela metade, então estamos seguros, né? Aí de repente inverte o clima e começa a chover menos e nós vemos que nós não tínhamos essa garantia. Então agora nós vamos entrar num período em que vamos ter que correr atrás do prejuízo, vamos ter que investir muito em redução de perdas, em redução de consumo, aumento da eficiência de consumo e procurar novas alternativas. E uma delas mais imediata seria o uso de efluentes tratados, né? O uso de água de esgoto, que Campinas já anunciou que vai fazer. Isso traz algum prejuízo, tanto econômico quanto para a saúde? Olha, econômico ele é mais caro, porque você vai ter que tratar o esgoto, e o tratamento do esgoto ele é muito mais caro do que o tratamento de água. Mas na nossa região eu acho que é até benéfico, porque hoje nós usamos a vazão bruta do Atibaia, que já foi usado por outros municípios sem tratamento. Então tem muito efluente sendo lançado no curso d'água sem tratamento nenhum. E nós usamos, então, o tratamento na estação de tratamento de água, nós estamos tratando uma água que já está contaminada pelo esgoto bruto. Então, se substituirmos o lançamento de esgoto in natura para efluente tratado, nós vamos ter um ganho. Na nossa bacia vai ter um ganho. Mesmo que os sistemas de esgoto, como foi anunciado ali por uma pesquisa da engenharia química, né, o professor Wilson Jardim falando que não consegue no tratamento convencional nem de esgoto nem de água tirar fármacos, por exemplo, que um dos grandes problemas é o hormônio feminino que é lançado por causa da pílula anticoncepcional, que é lançado no curso d'água. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele faz com que algumas espécies de peixes mudem de sexo, né? Virem fêmeas, né? Isso também afeta outros
animais, né, também de grande porte. Nós bebemos essa água, então nós sofremos também efeito desse hormônio. Mas é muito melhor você passar por 2 tratamentos, ou de efluente, ou tratamento de esgoto, e depois um tratamento de água para tratar essa água e desse efluente tratado, que ainda vem com remanescências de fármacos, do que você pegar essa água com esgoto bruto e fazer só por um tratamento, que é o tratamento de água. Então, para a nossa região, é um ganho você usar, jogar a água tratada, ou efluente tratado, para depois ser captado, porque nós estamos substituindo o esgoto bruto por um efluente tratado. Então, a gente pode dizer que acaba sendo uma água mais limpa. Para a gente é mais limpa. Com certeza, porque se todas as cidades a montante da captação de Campinas fizessem um tratamento e lançassem o efluente tratado, nós captaríamos a água melhor de qualidade. E outra, mesmo no curso d'água, se esse efluente for tratado, existem processos físicos, químicos e biológicos que vão reduzindo esses poluentes que ficaram, esses traços que ficaram. Então, existe uma recuperação natural, né, dessa qualidade. Então, é muito melhor que esse processo natural de tratamento se faça no efluente tratado do que no efluente bruto. Ele vai ser muito mais eficiente. Essa água ela chega a ser melhor que a do volume morto, por exemplo? Ou existe muito mito em torno do volume morto? Não, o volume morto ele tem nome de volume morto porque ele não é facilmente acessável e acessado, né, em condições normais. Por que ele é chamado volume morto? Porque ele fica abaixo da tomada de água, né? O sistema Cantareira ele foi projetado de reservatórios mais altos para reservatórios mais baixos. Então, a água vem por gravidade. Então, para ela vir por gravidade, a captação dos reservatórios, eles têm que estar numa cota que permita que essa água venha por gravidade, porque é mais barato do que eu usar a eletricidade para fazer o bombeamento, para tirar água de um sistema para outro. Então, no reservatório de Atibainha, por exemplo, o volume morto tem 2 vezes o volume útil naquele reservatório. Porque você tem que colocar numa posição que você tem que sacrificar 2 vezes ou 2/3 do volume para que a água venha por gravidade. Então, existe o volume morto, ele é morto porque eu não capto essa água para abastecimento para São Paulo. Mas nós estamos recebendo água do volume morto, que é da descarga dos reservatórios, desde que foi criado. Então, nós recebemos essa água do volume morto. E não existe diferença de uma para outra, porque o reservatório é o volume que está ali. Um exemplo que eu mostro sabe aquele filtro de barro que você tem a torneirinha do lado da talha, que a gente chama de talha? Se você abre a torneira, quando seca, o que você faz? Você sabe que tem água ali dentro. Você deita esse filtro. Aquela água que fica abaixo da torneira. Da torneira é o volume morto da talha. Só que você faz essa... É que a mídia mostra muito aquela imagem da seca, uma aguinha suja, sim, e se referindo ao volume morto. Aí muita gente acaba confundindo. Não, a água é a mesma. O problema agora da contaminação é que se tem contaminação, geralmente ela fica depositada junto com o sedimento. Agora, como o nível da água do reservatório do Jaguari já desceu muito, a captação já está acima, né, está acima da cota, ou seja, o nível da água está muito abaixo de onde é captado. Então, é necessário que você pegue por bombeamento para levar essa água. E para que a água chegue às bombas, eles escavaram ou dragaram um canal onde era leito do reservatório, onde era o fundo do reservatório. Então, fizeram um córrego, né, fizeram um córrego dentro do leito. Então, isso mexe com o sedimento. Mexe com o sedimento. Então, essa água que vem trazendo o sedimento é que pode ter algum problema. Mas, mesmo assim, ela vai passar do reservatório de Jaguari para o Atibainha, num lado, e do outro lado do reservatório, que é feita a captação para levar para o Atibainha, que depois do Atibainha ele vai por gravidade. Aí ele é bombeado também, porque já não tem mais cota para ir por gravidade, então ele é bombeado no Atibainha para cair no canal que leva até o reservatório de Paiva Castro, para somente ser bombeado para São Paulo. Então, é muito pouco provável, né, que esse sedimento ou essa poluição chegue a São Paulo. E como ela está ainda longe da captação da tomada d'água para Campinas, também é pouco provável que esse sedimento acabe se misturando com a água que venha para cá. Nós temos outros problemas, né, para pensar de poluição, que são as descargas que vêm depois do barramento, que vão poluindo a água que nós captamos aqui. Agora, São Paulo pega água excelente. Nós é que pegamos a água mais misturada suja lá com efluente. E, professor, o uso de água de subsolo, porque muito se fala no aquífero Guarani. Mas o que é o aquífero? Ele é realmente um depósito grande de água, ele é composto por várias águas subterrâneas. É uma saída utilizar água de subsolo ou não? É prejudicial isso para o ecossistema como um todo? Então, imagine o deserto do Saara, é só areia. Imagine que comece a chover no deserto do Saara e começa a haver uma formação por cima de vegetação e aí forma uma camada de nutrientes e você mantém uma floresta como a floresta amazônica. Embaixo vai ser areia.
Areia, você sabe que a água infiltra facilmente. Então, um aquífero, no Brasil, por exemplo, ou no mundo inteiro, os bons aquíferos são de arenitos, né? De formação de arenitos que foram cobertos. Então, você tem um grande volume de água armazenado nesse reservatório de solo, porque ela está no meio poroso, ela está guardada. Na nossa região aqui, tanto São Paulo, ou um terço do estado de São Paulo, que vem desde Cananéia, que vai até Poços de Caldas, que já é no estado de Minas Gerais, você tem a formação que chamamos de cristalino. E o cristalino, o que é? É o dobramento de rocha, porque nós temos a Serra do Mar. Então, ela foi dobrada, então é rocha que nós temos no subsolo. Então, em rocha, a gente só consegue tirar água se por acaso o poço que for perfurado, ele atingir fratura, porque a água só vai estar presente ou circulando nas fraturas. Então, essa é uma região pobre para água subterrânea. Então, nós fazemos os poços nessa região, mesmo poço profundo, a gente consegue tirar uma vazão de 2 a 22 metros cúbicos por hora. E esse volume é muito pequeno, de 2 a 22 metros cúbicos por hora para abastecimento público. Ele pode satisfazer, por exemplo, um comércio, um posto de gasolina que precisa usar aquela água para lavar carros, né? Ou lavar rápidos, também você consegue atender a demanda. Agora, para a população, você tem uma população pouco atendida. Depois nós temos uma faixa de mais ou menos 100, 120 quilômetros ao longo dessa divisão, que nós chamamos de aquífero Tubarão, que era de recarga do Guarani, mas isso já está depois de Piracicaba, lá depois de Rio Claro, já pega um pouquinho do Corumbataí, ele recebe um pouco a água dessa formação, ou São Carlos, que você tem já acesso ao Guarani. Só que em alguns lugares nessa região você tira água ou com flúor demais em excesso ou com enxofre. O enxofre tem aquele cheiro ruim, né? Então você não consegue beber essa água com esse cheiro, mau cheiro. E o flúor, ele é prejudicial à saúde, então em grande concentração ele faz mal. Então nós teríamos que diluir, quando vem com flúor, a gente ainda pode diluir na água superficial, mas mesmo assim tem teor de flúor que a gente teria que colocar no limite aceitável para a saúde humana. Na região de Presidente Prudente existe esse problema, então eles têm que pegar água de poço, misturar com 80% da água superficial para atender a população. Então essa água já vem, a água distribuída para a população, ela já vem com flúor. Então a incidência de cáries nessa região é muito baixa justamente por causa do flúor. Então existe água subterrânea, mas ela pode não ter qualidade. Você tem água em quantidade, que você pode dar algum tipo de uso, mas não pode fazer todos os usos. Para abastecimento humano, ela é dificultada. Então não seria uma saída viável utilizar essa água de subsolo? Não, ela pode vir, só que para atender Campinas, ela teria que vir de uma região, uma distância de 150, 160 quilômetros de distância. E ela tem que ser bombeada, porque você vai passar por vários morros e principalmente pela Depressão Paulista. É porque também muito se falou, começou a ser citado o aquífero do Alter do Chão, que é no norte do país, ali entre o Pará e o Amazonas. Sim. Seria praticamente inviável, então, a gente trazer água de lá para cá, por exemplo? Não, a distância é muito grande. Você traria, o transporte encareceria muito essa água, né? Existe água na bacia amazônica, superficial e subterrânea. Mas para você trazer essa água, quanto que você paga pelo litro de água? Ou quanto que você paga pelo metro cúbico d'água? Então, o transporte, você seria muito superior o custo do transporte para trazer essa água e teria que ser em muita quantidade, né? Então, o petroleiro, ele transporta óleo, porque quanto que você paga o litro de gasolina? Ou quanto que você paga, ou quanto vale o barril de petróleo? E quanto você pagaria por um barril de água? Então, o custo é bem diferente. Então, o petróleo, ele paga, né, pelo valor dele, econômico, qual o poder energético, você paga mais. Agora, pagar pela água, por exemplo, você não pagaria por metro cúbico de água que você paga por metro cúbico de gasolina. Você compra garrafinha de água mineral, você paga R$ 2,50, R$ 3,50. Você compra 300 ml ou meio litro de água, você paga isso. Agora, água bruta, você não pagaria esse valor. Então, só para a gente resumir, numa situação extrema de seca aqui no estado de São Paulo, seria uma saída a gente usar água de subsolo ou não? Sim, mas toda vez que você abre um poço, você diminui a vazão dos existentes. Então tem que existir controle, porque se cada um for perfurar um poço, você vai diminuindo a vazão dos existentes até secar. Então existe um conflito pelos dados. Então por isso que existe a necessidade de outorga para que o órgão gestor ele consiga gerenciar de onde está se tirando. Agora, no caso de seca, os poços existentes eles têm a obrigação de fornecer água para a população que está sem água. Então, se eu tenho um poço, eu tenho que oferecer. Na falta de água, sim, você teria que deixar disponível para a população se abastecer, porque isso não é nem caridade, é obrigação, porque o recurso hídrico, você tem autorização para uso, você tem uma licença de uso, porque ela não é sua, é um bem público.
Então, mesmo que você tenha um poço particular, a água não é sua. Você tem um direito de uso dessa água que foi dado por licença, se não for clandestino, e em caso de necessidade, essa água tem que ser disponibilizada à população. Já, professor, a gente volta daqui a pouco. O ponto de vista de hoje está falando sobre a crise hídrica. A gente volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a crise hídrica. Professor Zufo, a gente já veio falando aí sobre tudo que levou a essa situação atual, mas quais as políticas públicas daqui para frente para a gente tentar reverter essa situação o quanto antes, sem depender tanto de um milagre como que aconteceu entre 82 e 83? Bom, sempre existe estudos que são realizados, né, são encomendados por companhias ou pelo Estado, por secretarias, né, que eles encomendam estudos para universidades ou para empresas públicas para tentar descobrir ou soluções possíveis. Então, sempre pedem para diferentes institutos ou empresas, porque as cabeças são diferentes e as soluções também podem ser diferentes. Então, existem muitos estudos feitos já no passado, né, que embasaram talvez essas soluções que o governador está apresentando, né, de várias soluções. Eu posso citar algumas. Essa de dessalinização de água, agora eu fiquei sabendo de Bertioga, né, para São Paulo, construiu uma estação dessalinizadora. A maior estação dessalinizadora que existe no mundo fica em Israel, ela foi há pouco tempo construída, ela trata 4 metros cúbicos por segundo e ela foi construída a um custo de $500 bilhão. Só que ela não tem que bombear essa água a 800 metros de altura, né, tem que vencer a Serra do Mar. Essa distância. Se eu não me engano, essa previsão da obra em Bertioga está orçada em 6 bilhões. 6 bilhões porque eles estão querendo fazer o tratamento de 40 metros cúbicos por segundo. Então, para jogar por Cantareira. Para jogar por Cantareira, não sei se seria na Cantareira, né? Acho que talvez no Rio Claro, alguma coisa assim, né? Outro reservatório que fica mais próximo ali de Bertioga. Cantareira tem que passar pela bacia mais longe ainda do Paraíba do Sul para chegar no Cantareira. Então, talvez fique no Alto Tietê mesmo. Uma outra possibilidade seria pegar água também na Bacia Santista e usar os penstocks da usina de Henry Borda, que já tem, né, já está pronto, são os dutos que descem para Santos, ou para Cubatão, né, que vai sair em Santos. Mas isso seria um investimento, mas mesmo assim você tem que tratar essa água, ela usa muita energia, a tecnologia que nós temos, ela usa muita energia para fazer essa dessalinização. Então, nós já estamos também à beira de um passo de uma crise de abastecimento de energia elétrica. Os reservatórios também estão secos, o que produzem energia elétrica. E nós temos todas as usinas termoelétricas gerando eletricidade para suprir a carência da produção de energia elétrica do sistema hidroelétrico brasileiro, ou pelo menos do Sudeste e do Centro-Oeste, que é o mais afetado por essa seca. E como que a gente ia conseguir energia para fornecer para esse tratamento? Então, essa água de tratamento ou de dessalinização, ele seria caro por causa disso. Em Israel, eles conseguem tratar em torno de 35 centavos de dólar o metro cúbico. Né? Mas nós estamos numa outra situação aqui, em que isso ficaria bem mais caro para a gente. Uma outra solução aventada seria a transposição da água do Tietê mesmo, de Barra Bonita, e trazendo, né, subindo o rio novamente, porque ela já está um pouco melhor. Mas o problema ali sim, você tem um problema de poluição do fundo, porque todo o esgoto do Alto Tietê, ele desce o rio Tietê e ele para em Barra Bonita. Depois de Barra Bonita, o rio já está recuperado, ele já tem vida novamente. Mas o problema é que o lodo ficou em Barra Bonita. Como também nós temos um grande corpo de água em São Paulo, que é a Billings, né? Tem um imenso volume ali, só que durante décadas ela também recebeu esgoto de São Paulo. Então o problema está em qualidade naquele lodo, né? Não se pode mexer naquele lodo. Tanto é que o braço do Rio Grande ele faz um barramento, né, para isolar do corpo da Billings, para utilizar essa água de um braço mais limpo.
e também do Taquacetuba, também é retirado de um braço, só que esse tem conexão direta com o reservatório, que transfere essa água para o Guarapiranga. E o Guarapiranga, apesar de estar enquadrado em classe 1, ele recebe esgoto bruto e a qualidade daquela água é prejudicada. Tem muita formação de alga, porque tem muito nitrato e fósforo chegando por causa do esgoto, o que cria então a proliferação de algas. É por isso que vem com gosto às vezes a água, porque a alga se tem na água, passou por um tratamento convencional ou avançado, na hora de clorar, de passar o cloro, ele dá gosto. O cloro ele reage ainda com a alga que está presente, que passou pelo filtro, e dá aquele gosto e sabor, então dá odor e sabor à água que tem aquele gosto ruim. Nós experimentamos isso em Campinas em 97, quando houve, né, contaminação por algas e o tratamento, a água durante 40 dias, a Sanasa ela oferecia uma água com gosto ruim. As pessoas nessa época, em 97, em setembro, agosto e setembro, passaram a comprar água mineral, porque até aquela época a gente usava a água do sistema público, colocava nesses filtros de barros e usávamos. Normalmente. Professor, e a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para o Cantareira? Esse é um outro problema, porque nós temos na nossa política nacional, o gerenciamento de bacias o gerenciamento de recursos hídricos é feito por bacias hidrográficas. Se o rio nasce num estado e passa por outro, ele passa a ser um rio federal. Então, no caso, o Paraíba do Sul, ele nasce, né, em São Paulo, mas ele atravessa parte de Minas Gerais e depois o Rio de Janeiro. Então, ele é federal porque passa em 3 estados. Então, ele deveria ser gerido por uma bacia federal, por um comitê de bacias federal. Só que o rio que se quer tirar, que é da barragem do Jaguari, que foi construída pela CESP, eles construíram essa barragem, tem um volume também bastante grande, ele fica a 25 quilômetros, 20 quilômetros em direção, né, próximo assim, ao reservatório de Atibainha, ou seja, é muito próximo, ele tem o divisor comum com a bacia do Piracicaba, no caso ali do Jaguari. Do Atibainha, desculpa, é do Atibaia. Então, ficaria fácil você transferir essa água para o outro lado. Bom, a política nacional fala que o gerenciamento é por bacia hidrográfica, só que a dominalidade da água é por curso d'água. Então, por curso d'água, o curso d'água está no estado de São Paulo, a bacia dele é paulista. Então, pela lei, então você tem sobreposição de atribuições. Então, você tem uma bacia federal, só que a dominalidade da água, naquele caso, é de um rio estadual. Só que se você retira essa água deste rio que é estadual, você impacta a vazão de um rio que abastece cidades do interior de São Paulo, de Minas Gerais e atende o Rio de Janeiro, várias cidades do Rio de Janeiro e também a cidade do Rio, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí nós temos uma gestão do DAE, que é o órgão gestor de águas por quantidade no estado de São Paulo, é estadual, a ANA, que é a Agência Nacional de Bacias, Agência Nacional da Águas, desculpa, e aí nós também temos uma outorga para a geração de eletricidade que foi concedida pela ANEEL. E para abastecimento humano é a ANA. Então você tem a sobreposição de atribuições da ANEEL, da ANA, que deveria ser conjunta, mas como foi feito para a eletricidade, quem faz a outorga para a eletricidade é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, a ANA e o DAE. Então você tem um imbróglio, né, de sobreposição. Por isso que ela está no Supremo Tribunal tentando resolver esse problema, porque você tem uma sobreposição jurídica em cima. Então, só para resolver isso, acho que vão 2 anos. Depois, para fazer a obra autorizada, você tem que fazer essa obra. E falava-se em 5, agora já estão em 8. Nisso a gente pode ficar sem água. E quem vai ficar sem água é o Tietê, mas agora eles estão falando que vão fechar as torneirinhas do Cantareira e a gente vai deixar de receber água. Então, quem vai entrar primeiro no racionamento de água vai ser a bacia do PCJ, né? As cidades. Está sendo discutido isso. Acho que no dia 18 da semana que vem vai haver uma discussão no Comitê de Bacia sobre como vai ser feita essa redução, ou 20%, ou vai ser feito o escalonamento de uso da água, porque a crise só está se intensificando, porque as chuvas estão vindo, mas vindo meio abaixo da média, e só está comprometendo, né? Está cada vez mais baixo. Só para lembrar o telespectador que esse programa está sendo gravado e a reunião acontece no dia 18 de novembro, a discussão, né? Isso, semana que vem. Provavelmente esse programa ele vai passar depois e a gente vai ter um resultado aí. Professor, um outro ponto seria o consumo da população. Como que a gente pode conseguir mudar o consumo da população diante desse histórico que a gente tem já de um desperdício de água, até para lavar louça, etc. Como que pode? Através de um aumento do preço da água, de uma intensificação de campanhas? Isso, eu acho que deveria aumentar o preço da água, mas o preço da água bruta. Então, a cobrança pelo uso da água, que os comitês recebem, né?
que se paga, a gente nem vê na conta, porque a gente paga 1 centavo por metro cúbico, este valor deveria aumentar. Nós deveríamos dar um empoderamento para o comitê de bacia, para que o comitê pudesse construir obras, né, de represamento, de financiar esses investimentos dessas obras, o comitê de bacia, porque esse passa a ser de propriedade da bacia. Então, porque a bacia, nesse modelo de comitês de bacias, ela funciona como um grande condomínio. Então, toda obra que você faz no condomínio tem que ser rateada entre os condôminos. Então, se você paga pela essa água bruta, então o comitê ele tem poder econômico para financiar a construção dessas obras para a sua própria bacia. E se você só aumenta a tarifa, essa tarifa ela vai para a empresa de saneamento. E não é a empresa de saneamento que tem que construir essa infraestrutura. A infraestrutura é da bacia. Porque você pode, ou cada município pode mudar a empresa de saneamento. E como que você muda, no caso da Sabesp em São Paulo, que ela é dona de todos os reservatórios, ou ela construiu, ou todas as estações. Como é que você muda, se você não está satisfeito com a operação da Sabesp, como é que você muda de operadora? O município, por exemplo, de São Paulo, ele teria que indenizar toda a infraestrutura que foi criada pela Sabesp para poder mudar de operadora. Ou qual operadora teria um dinheiro para comprar todo o sistema da Sabesp? Não tem. Então você teria que dar poder, poder econômico para o comitê, então você poderia cobrar mais, porque a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então se você quer economia de água, você teria que aumentar esse valor da água, mas não da água que vai para a companhia, para o pagamento do tratamento, mas para o comitê de bacia, para que ele possa encomendar estudos, para que ele possa fazer projetos, para que ele possa fazer o financiamento da construção dessas obras para a bacia, que é o grande condomínio. Aí o gerenciamento de recursos hídricos funciona, porque você vai ter uma cobrança destinada à infraestrutura para nós não termos mais a exposição a esse risco de desabastecimento ou de enchente que nós temos. Ao mesmo tempo que você obriga a população a mudar a forma do consumo. Sim, isso é no Brasil que a água é muito barata. Em outros países você paga muito pela água, né? Você paga muito, mas é a cobrança pelo uso da água, não é pelo tratamento dela. Então você teria que pagar isso, aumentar esse valor cobrado pela cobrança do uso da água de 1 centavo, passar para 15 centavos, alguma coisa, 20 centavos por metro cúbico, que não vai impactar muito, pelo menos para nós, né? Hoje eu recebi minha conta de água, eu gastei no mês passado 13 metros cúbicos 13 metros cúbicos. Eu consumia, antes dessa crise, em torno de 19 a 21. Então eu consegui reduzir quase 30%, né, de consumo justamente por essa crise. Eu não sei se todo mundo fez isso, mas em casa a gente está tentando reduzir e ainda eu consigo reduzir mais. Se eu colocar aquelas redutores de pressão na saída das torneiras, eu consigo reduzir ainda mais alguma coisa. Então, quando aumentar esse preço, 13 vezes 20 centavos, você teria R$6 de aumento na tarifa. Então, não é muita coisa. Então, também acaba não sendo tão paliativa a situação, a solução. Não, paliativas, não. De imediato, não. Você consegue reduzir a vazão com a cobrança de 20 centavos na conta, desculpe, eu fiz a conta errada, se 20 centavos eu teria 2,60 de impacto na minha conta, não seria muito alto, né? Já ficaria mais difícil da população mudar, então, os hábitos, eu acredito. Eu pagaria uma garrafinha de água mineral por mês a mais na conta d'água, né? E esse recurso seria suficiente para começar que o comitê de bacia investisse em obras de melhoria das condições hidrossanitárias, né, da nossa bacia. E falta política de educação? Tem como mudar essa política de educação? Sim, falta, porque só a educação ambiental é que consegue despertar consciência ambiental nas pessoas, ter aquela consciência do desperdício da água. Porque isso é muito difícil porque isso é cultura, você tem que mudar toda uma cultura. E isso leva a gerações. Então nós temos que investir muito em educação ambiental para mudar o comportamento, né, ou como as pessoas encaram, né? Então tem que educar de criança, porque o mais velho não vai conseguir mudar, né, os seus hábitos que foram adquiridos em décadas, né? A gente tem que mudar as futuras gerações. Então a resposta para a educação ambiental hoje, ela vai ser percebida daqui a 20, 30, 40 anos. Nós temos que educar as gerações daqui para frente. E essa é uma mudança que vai ser transgeracional, né? Então tem que ser educação ambiental para mudar essa consciência sobre o uso, a nossa relação com a água. Professor, muito obrigado pela presença. Se o senhor quiser deixar algum recado final. Enquanto não voltarem as chuvas mesmo com intensidade, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, reduzindo o consumo, porque senão nós aceleramos, né,
o rebaixamento, né, o consumo desses volumes do reservatório, e nós podemos ficar num desabastecimento, como ficou a cidade de Itu, né, que tem que buscar água a granel em distantes lugares, né, e ficar carregando 20, 30 litros de água. Isso não vai ser fácil para ninguém. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que economizar até que voltem as chuvas numa normalidade, até que nós saímos dessa estiagem. Professor, muito obrigado novamente. Eu que agradeço o convite. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre a crise hídrica e recebeu aqui o professor Antônio Carlos Zufo, da Unicamp. Até um próximo programa.